Bom, diferente da política brasileira, a política da Espanha é o conjunto de condições administrativas que as leis da Espanha ditam para o funcionamento dos órgãos legislativos. De acordo com a classificação de sistemas de governo em todo o mundo, a Espanha possui a forma de monarquia parlamentarista. Pois seu poder legislativo ele é representado na figura de cortes reais, ou seja, ele tem um rei, deste modo exercendo a maior parte da responsabilidade legislativa de todo o governo. Retomando na questão de monarquia e da forma de governo na Espanha, essa mesma monarquia ela funciona como as outras monarquias no mundo. Neste caso, o regime de organização de Espanha sob a forma de monarquia ela reúne algumas características como qualquer uma, como por exemplo a sucessão hereditária dos membros da família real na chefia do Estado com o título de rei da Espanha, a pertença ao rei ou à rainha de determinados poderes ou prerrogativas, a necessidade de que o governo conte com a dupla confiança dos reis e das cortes reais, e a Constituição deste país reconhece a pessoa do rei ou rainha, inviolável, absoluta e proíbe qualquer responsabilidade por sua parte, políticos ou coletivas. Bom, já com relação aos tipos de poderes, assim como no Brasil, eles também possuem o poder executivo, o legislativo e também o poder judiciário. No poder legislativo, por sua vez, ele acaba recaindo sobre as chamadas Cortes Generales, que seria também como o Parlamento Espanhol, compostos pelo Congresso de Deputados e pelo Senado. Seus membros são eleitos a cada 4 anos pelo sufrágio universal, e essas eleições são chamadas de eleições gerais, e só podem votar serem votados, no caso, certo, os cidadãos com a nacionalidade espanhola. Já com relação ao poder executivo da nação, ele é exercido pelo presidente do governo, que é eleito por um período de 4 anos e é assistido por um conselho de ministros. Nesse caso, o governo dirige a política interna e também a política externa, a administração civil e militar e a defesa do Estado no âmbito geral. O atual presidente do governo da Espanha é o Mariano Rajoy, do Partido Popular. Já com relação ao poder judiciário, ele é administrado em nome do rei por juízes e magistrados. O Conselho Geral do Poder Judiciário, nesse caso, é o órgão do governo do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Bom, e com relação a outras características do modelo de ordenamento jurídico espanhol, nós podemos citar as fontes deste próprio ordenamento. Bom, em via de regra, as fontes do direito espanhol estão definidas no artigo 1º do Código Civil. No primeiro tópico, as fontes de ordenamento jurídico espanhol são a lei, o costume e os princípios gerais do direito. Logo em seguida, vem o segundo parágrafo, que relaciona o direito e o ordenamento jurídico espanhol da seguinte forma: são nulas as disposições que entram em contradição com outras de nível superior. No terceiro tópico, o costume rege apenas na falta do preceito jurídico válido, sempre que não seja contrário à moral ou à ordem pública e desde que seja fundamentado. Em quarto aspecto, os usos jurídicos que não sejam meramente interpretativos de uma declaração de vontade são considerados costume. Quinto tópico, os princípios gerais do direito aplicam-se na ausência da lei ou do costume, sem juízo da influência que exercem sobre o ordenamento jurídico. Em sexto tópico, as normas jurídicas contidas nos tratados internacionais só se aplicam diretamente em Espanha depois de passarem a integrar a ordem jurídica interna, mediante a sua publicação integral do Boletim Oficial do Estado. Agora, com relação aos tipos de tribunais na Espanha, é válido ressaltar um pouco sobre a história da Constituição espanhola, porque, querendo ou não, ela tem esse vínculo ali com o ordenamento jurídico do país. Bom, nesse caso, pode-se dizer que a Constituição espanhola, de 1978, ela estabelece que a Espanha é um Estado social e democrático de direito, que tem por valores supremos do seu ordenamento jurídico a liberdade, a justiça, a igualdade e o pluralismo político, ou seja, a liberdade de ideias também. A Constituição da Espanha, ela fundamenta-se na unidade indissolúvel da nação espanhola,
pátria comum e indivisível de todos os espanhóis, e reconhece e se garante o direito à autonomia das nacionalidades e regiões que integram e a solidariedade entre todas elas. Bom, esse áudio ele conta um pouco a respeito de todo o ordenamento jurídico ali da Espanha. Obviamente, tem muitas outras características que podem ser relacionadas ao direito espanhol, porém, se fossem trazidas à tona todas as características possíveis, tecnicamente ficaria um áudio muito extenso. Oi, prof, tudo bem? Eu espero que o senhor esteja bem. Eu vou falar sobre as coisas que o senhor pediu para a tarefa, né? Que era para falar sobre a política, né? Sobre a forma de Estado, a forma de governo, os poderes e as curiosidades. E o senhor escolheu para mim, ou foi sorte, não sei, foi Cuba. Então eu vou começar. Eu peço logo perdão se algo estiver errado, se o áudio e a minha dicção também não é boa. Então eu peço que o senhor entenda com calma e paciência. Eu vou começar a falar sobre a forma de Estado. A política de Cuba, ela segue um modelo de república socialista. E é um Estado unitário centralizado. E é um governo seguindo o modelo marxista-leninista. A forma de governo de Cuba é dividida em poderes, e esses poderes são 3. São eles o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo ele se integra ao Conselho de Estado e do Conselho de Ministros que tem em Cuba. O presidente do Conselho de Estado ele é o presidente de Cuba. O poder legislativo ele é unilateral. Quem exerce é a Assembleia Nacional do Poder Popular. A Corte Suprema de Cuba é o órgão mais alto do Poder Judiciário de Cuba. E lá na terceira, né, que é os poderes, eu vou ter que ressaltar de novo que são 3 e que são o executivo, o legislativo e o judiciário. E se caso eu estiver errado, por favor me corrija, porque eu procurei outras formas de poder, mas só tem esse mesmo, e eu queria falar algo diferente, porque eu já tinha citado eles em cima na forma de governo. Então, se tiver errado, se tiver uma curiosidade para falar para mim alguma coisa, por favor, explique. E o que eu pude perceber, né, durante a minha pesquisa, que a gente vai falar agora sobre a curiosidade, é que o Partido Comunista Cubano, ele é o único partido oficial que tem em Cuba. Ele é o único partido reconhecido pela Constituição cubana. E quem fundou ele foi o Fidel Castro. O atual presidente de Cuba é o Miguel Díaz. E ele era vice-presidente do Raul Castro, que sim, ele era o sucessor do Fidel Castro. E que, se o senhor perceber pelos sobrenomes, eles eram irmãos. A Assembleia Nacional do Poder Popular, ela conta atualmente com 614 deputados com mandato de 5 anos. A Cuba ela é dividida em 15 províncias e 168 países. Boa tarde, tudo bem? Eu vou falar sobre a Suécia, como as suas instituições, ordenamentos jurídicos, a forma de Estado, a forma de governo, os poderes e algumas curiosidades sobre o país. Bom, sobre a forma de Estado. A Suécia é uma monarquia constitucional parlamentarista, em que o chefe de Estado é um monarca, com poderes e funções meramente oficiais, e a Suécia é uma monarquia constitucional e hereditária, né, com formas de parlamento de governo cerimoniais. Ou seja, o atual rei é o Carlos XVI Gustavo da Suécia. A herdeira aparente sueca atual é a princesa Vitória, princesa herdeira da Suécia. A primogênita do rei é a primeira na linha de sucessão ao trono sueco. A governação do país é efetuada pelo governo, liderado pelo primeiro-ministro e respondendo politicamente perante o parlamento. O atual primeiro-ministro é o Stefan Löfven, Partido Social Democrata, desde 3 de outubro de 2014. O governo Löfven é uma coligação do Partido Social Democrata com o Partido Verde. Indo para a forma de governo, o governo da Suécia, o Regering, é constituído pelo primeiro-ministro, Statsminister, e pelo ministro por ele nomeados, Statsråd, acredito que seja assim que fala, não sou muito boa em inglês, enfim,
Cabe ao presidente do parlamento, Christian Stallman, sondar os líderes dos diversos partidos com representação parlamentar e, a partir dessas negociações, nomear o primeiro-ministro para formar o governo. O primeiro-ministro ele deve, então, apresentar uma lista de ministros para aprovação pelo parlamento. O parlamento pode dar um voto de não confiança a qualquer membro do governo, forçando a sua demissão. Se o voto for contra o primeiro-ministro, significa que todo o governo é rejeitado. E o processo de nomeação de um novo governo volta ao início. Todos os ministros, incluindo o primeiro-ministro, renunciam aos seus assentos parlamentares, enquanto desempenham funções governativas. O ministro não tem de ser obrigatoriamente escolhido entre os políticos efetivamente eleitos para o parlamento. Quando visitam o parlamento da Suécia, por exemplo, para a sessão semanal de perguntas e respostas, os ministros têm assento separado na Assembleia. Quanto aos poderes, o poder, pelo que eu percebi, ele é separado como o nosso, né? Legislativo, judicial, enfim, achei semelhança nesse sentido. Porém, o poder legislativo deles é exercido pelo parlamento unicameral, Riksdag, cujos membros são eleitos por voto direto para um mandato de 3 anos, que aqui no Brasil são 4, lá são 3. O poder executivo é exercido pelo gabinete sob a liderança do primeiro-ministro, que é escolhido de acordo com a sua capacidade de controlar a maioria da vontade no Riksdag. O nome desse cara é muito difícil. O partido político mais importante do país é o Social Democrático e está aliado aos sindicatos. E o sistema judicial consta de 3 níveis e é presidido pelo Corte Suprema. O Código Civil sueco, apresentado grande semelhança com os da Noruega e da Dinamarca. A figura do Ombudsman, defensor do povo, é uma instituição originalmente sueca e tem sido imitada por muitos países, como o Reino Unido e a Espanha. Sua principal tarefa é controlar os possíveis excessos de administração e garantir respeito aos direitos dos cidadãos. Né? E sabemos que aqui no Brasil é bem complicada essa questão dos governadores, enfim, a gente elege, enquanto tá ali na campanha eleitoral é uma coisa, né? Depois que ganha, principalmente a população mais necessitada, enfim, são as pessoas que mais padecem nesse sentido. E geralmente essas pessoas são as que menos têm conhecimento, né? E lá a gente pode observar que eles aparentemente fazem de tudo para que o cidadão seja respeitado, né? Na sua forma de governo. A Suécia é um estado unitário dividido em 24 condados, à frente de cada um dos quais há um governador nomeado pelo executivo. Em cada LAN há também um conselho eletivo, assim como em cada um dos 284 municípios do país, parte dos serviços de saúde e bem-estar social são controlados pelos LAN e municípios. Estes últimos administram também o ensino primário. Como é feita as eleições deles, as eleições legislativas, regionais e municipais? Todos os membros do parlamento são eleitos através de eleições gerais a cada 4 anos. As eleições ocorrem no 3º domingo de setembro. Todos os cidadãos suecos maiores de 18 anos, até o próprio dia das eleições, podem votar. Aqui, no caso, é a partir dos 16, né? Os partidos têm de obter um mínimo de 4% nas eleições para poderem ter representação parlamentar ou 12% no mandato da região eleitoral. Após negociações com os líderes dos diversos partidos com representação parlamentar, o porta-voz do Riksdag nomeia o primeiro-ministro, em sueco, statsminister, para formar um governo. O primeiro-ministro deve então apresentar uma lista de ministros para aprovação pelo parlamento. Após negociações com líderes de diversos partidos com representação parlamentar, o porta-voz nomeia um sueco. Paralelamente, a eleição para o parlamento é feita em simultâneo à eleição para governadores regionais dos condados e a eleição para os governadores municipais Kommunalval. Quaisquer referendos locais ou nacionais também são efetuados ao mesmo tempo,
Nas eleições de caráter local podem votar cidadãos estrangeiros com residência registrada na Suécia. No caso de cidadãos não pertencentes à União Europeia com residência registrada na Suécia há mais de 3 anos. De fato de curiosidade, eu separei aqui sobre como que é a sociedade da Suécia. A imagem da Suécia no exterior é uma de um Estado moderno que promove o bem-estar de seus cidadãos mediante políticas quase socialistas destinadas a garantir segurança ao povo e uma distribuição igualitária da renda, que no Brasil é bem igualzinho, né? Claro que não, infelizmente a gente não tem essa visão dos nossos governos, infelizmente. O país montou uma das mais abrangentes redes de serviço social do mundo, financiada também por um dos mais altos impostos de renda. O sistema de seguridade social oferece benefícios bastante abrangentes. Praticamente toda a população sueca é alfabetizada, coisa que aqui também, infelizmente, não acontece. O público é gratuito. O sistema de ensino é obrigatoriamente entre os 6 e os 15 anos. A educação de adultos é uma importante característica do sistema educacional sueco. Pelo menos metade da população adulta está matriculada em algum curso de extensão. Das 13 grandes universidades suecas, as mais importantes são as de Uppsala, e Estocolmo e Göteborg. As condições de saúde na Suécia são boas e, se comparadas às de outros países, a mortalidade infantil é baixa e a expectativa de vida ao nascer é alta. Dessa parte a gente pode até, perceber pelas condições que eles também agem com o país, né? Essa forma de querer ter uma renda igualitária, educação para todo mundo. Então isso faz com que também as pessoas tenham consciência com que essa mortalidade, ela realmente tende a ser bem menor a taxa, né? Porque eu acredito que quanto mais um governo ele preza pelos seus cidadãos, ele promove ações para o bem-estar do cidadão, menos coisas ruins, obviamente, é para acontecer com esse cidadão. As condições, o número de médicos disponíveis para atender a população também é elevado. Todas as comunidades dispõem de centros de atendimento médico primário para atendimento altamente especializado. O país divide-se em 6 grandes regiões, cada uma das quais tem no mínimo um grande hospital com vários especialistas e está ligada a uma escola médica para pesquisa e ensino. Ainda sobre as curiosidades, eu pesquisei mais um pouco e achei 11 curiosidades que eu achei interessante pra gente até comparar com a nossa realidade aqui no Brasil, que teria tudo ou tem tudo para ser um país com uma potência boa, um país que é rico em muitas coisas, mas infelizmente eu acredito pelo governo, pelo estilo de governo que a gente tem, pelas pessoas, pelo próprio brasileiro, pelas ações que ele tem, acaba que a gente padece muito pelas escolhas e enfim, né? Então vamos lá, a primeira curiosidade é que lá o sol é o dia todo. No verão sueco o sol nasce aproximadamente às 2 horas da manhã e se põe às 23 horas. Já no inverno o dia começa às 8 e acaba às 3. Licença maternidade lá é de até 16 meses. Na Suécia os pais têm direito a 480 dias de licença remunerada divididos entre a mãe e o pai quando seus filhos nascem ou são adotados. Aqui, se eu não me engano, são 4 meses, 6 meses, alguma coisa do tipo. Pagar para ir para a escola. A Suécia paga aos alunos $187 por mês para estes irem ao colégio. Aqui, o povo que paga um absurdo de escola para quem quer ter, infelizmente, um nível de educação melhor para os seus filhos. Algumas escolas públicas têm até uma educação boa, mas a maioria, infelizmente, não tem uma educação muito boa. A gente sabe disso. O idioma deles, cerca de 89% das pessoas na Suécia falam inglês. Os suecos vivem muito. A Suécia tem uma das maiores expectativas de vida do mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, com 84 anos para mulheres e 80,7 anos para os homens. O transporte público é de qualidade. O transporte público sueco é sempre pontual. Nos pontos de ônibus e em cada estação de metrô, painéis foram colocados informando quanto tempo falta para o meio de transporte chegar.
O imposto é bem usado, uma coisa também que eu acho bem interessante. O imposto na Suécia é de cerca de 30% em cima do salário. Esse valor é usado para investimento em educação, saúde, transporte público, dentre outros, sempre visando a melhoria do bem-estar da população. Um exemplo, né, poderia ser seguido, já que a gente paga tanto imposto e altíssimo. Um feriado para comidas. Existem feriados no país dedicados exclusivamente a comidas. No dia 4 de outubro, por exemplo, é comemorado o dia do canelbulli, um bolo de canela em formato espiral. Lá tem a aurora boreal, que é um fenômeno que pode ser visto da Suécia entre os meses de setembro e abril. E gentileza gera gentileza, só que são muito gentis e sempre agradece dizendo tack, obrigado em sueco, com um sorriso no rosto. E por último, a paz. Apesar de ter sido uma potência militar no século XVII, a Suécia não participa de uma guerra há 2 séculos, tendo uma posição de neutralidade nas guerras mundiais. Por hoje é isso. Espero que vocês entendam um pouco da Suécia. Achei bem interessante pesquisar sobre esse país. Pelo que eu vi, é um país muito desenvolvido, um país que realmente preza pelos direitos e deveres do cidadão. Então, algumas coisas poderiam ficar de exemplo para nós, né? Quem sabe? Enfim, obrigada e até mais. Oi, gente. Eu sou a Evelyn e eu tô gravando esse áudio para apresentar o meu estudo sobre o governo da Alemanha para a disciplina de Aspectos Básicos do Direito do curso de Gestão Hospitalar. A República Federal da Alemanha é uma democracia parlamentar e é dividida em 16 estados que têm um papel importante na formação da estrutura governamental. A Constituição do país data de 1949. Ela dá ênfase ao direito da liberdade de seus cidadãos e logo isso se reflete no sistema de governo da Alemanha. O governo é dividido entre forças estaduais e federais, que dão forma aos poderes legislativo, executivo e judiciário. Primeiramente, eu vou explicar como as eleições são realizadas e como são preenchidas as cadeiras do Bundestag e do Bundesrat, que eu já vou explicar o que é cada uma dessas coisas. E em seguida, vai ser preciso entender o que fazem o chanceler e o presidente da Alemanha, que atuam de formas diferentes. E por fim, eu vou esclarecer como funciona a hierarquia. Como são realizadas as eleições na Alemanha? Todo cidadão maior de 18 anos tem direito ao voto e a escolher seus representantes a cada 4 anos. Porém, exercer esse direito é facultativo. Na Alemanha, os votos eles não elegem diretamente o presidente ou o chanceler. O que acontece é que os eleitores escolhem quem vai fazer parte do Bundestag, ou do Parlamento Federal da Alemanha, e o partido que eles gostariam que dirigisse o país. O Bundestag possui uma ocupação mínima de 598 representantes, porém esse número ele pode ser maior, chegando até o recorde de 709 assentos preenchidos, que foi o que aconteceu no ano de 2020. Os assentos são ocupados pelos representantes que irão eleger o chanceler, que é indicado pelo presidente federal. Agora, o que é o Bundestag e o Bundesrat? O Bundestag e o Bundesrat formam o poder legislativo do governo da Alemanha. Assim, eles trabalham juntos para propor, discutir e aprovar as leis do país. O Bundestag é o parlamento federal da Alemanha e, para o entendimento ficar um pouquinho mais claro, o seu papel ele pode ser comparado à Câmara dos Deputados Estaduais aqui do Brasil. E o presidente do Bundestag ele é responsável pela organização da casa, abrindo as sessões e orientando os trabalhos. Paralelamente ao Bundestag, atua o Bundesrat, que é a alta Câmara do Parlamento, ou Conselho Federal, que pode ser comparado ao Senado brasileiro. Ele é formado por
representantes dos 16 estados da Alemanha, e sendo assim representam os interesses dos partidos ou coalizões de partidos a qual são filiados e aos interesses do estado de origem. Simultaneamente, existe o poder executivo formado pelo presidente federal, o chanceler, que é indicado por ele, e o Congresso Federal, formado pelos ministros que orientam a administração pública. E, finalmente, tem o poder judiciário, que corresponde aos tribunais alemães, sendo o mais alto o Tribunal Constitucional Federal, que pode ser correspondente ao STJ no Brasil. Os membros desse tribunal são indicados pelos ocupantes do Bundestag e do Bundesrat, ou seja, representantes federais e estaduais trabalham juntos para a formação do judiciário. Agora, os partidos que compõem o Bundestag. Primeiro é preciso esclarecer que são cidadãos alemães que votam nos parlamentares que irão compor o Bundestag. E assim, seguindo por ordem de quantidade de representantes no Bundestag, atualmente, no ano de 2021, os principais políticos da Alemanha e suas posições políticas são os seguintes. O CDU, de centro-direita, com 246 cadeiras. O SPD, centro-esquerda, com 152 cadeiras. A AfD, de direita, com 89 cadeiras. FDP, liberal, com 80 cadeiras. Die Linke, que literalmente significa a esquerda, com 69 cadeiras. E o Grünen, que é o Partido Verde, com 67 cadeiras. O papel do presidente no governo alemão, desde a Constituição de 1949, o título de presidente federal ele não confere grandes poderes designados para o cargo. Na verdade, é quase que simbólico ou cerimonial. Por exemplo, ele é o presidente federal que recebe os outros chefes de Estado que vêm e visitam o país da Alemanha. No entanto, a sua presença e suas ações representam diretamente o governo. É um papel exercido em tempo integral. E ele é indicado pelo partido ou coalizão com maior número de votos no Bundestag. Isso quer dizer que, apesar de ser maioria, o partido ainda depende da eleição realizada no Bundestag. O seu indicado concorre com os indicados pelo Bundesrat, que são os representantes dos 16 estados. E, sendo assim, a população ela é representada na escolha do presidente federal e, consequentemente, na indicação do chanceler. Entretanto, quando eleito presidente, ele possui alguns direitos soberanos para situações bem específicas, como vetos e leis. Além disso, é o seu papel indicar alguém para o cargo de chanceler no governo, mas que também será eleito pelo Bundestag. E caso o presidente não esteja de acordo com o chanceler eleito, não acho que essa pessoa está preparada para esse cargo, ele tem o direito de vetar. Agora, o papel de chanceler no governo da Alemanha, que provavelmente é o papel mais conhecido do governo alemão. É ele que representa a Alemanha fora do país. E apesar de ser a autoridade mais alta do país, esse cargo ele não aparece em primeiro lugar na hierarquia do governo. E como já foi dito, ele é indicado pelo presidente federal, não necessariamente é membro do partido com maioria de cadeiras no Bundestag. De fato, ele é eleito por meio de votação, que dessa vez é secreta. O chanceler detém poder executivo e determina os gabinetes do governo federal e os ministérios. O seu trabalho também inclui estabelecer que caminho o governo vai seguir ou diretrizes que servirão para decisões dos ministérios. E para ser chefe de governo na Alemanha, é preciso ter mais de 18 anos, possuir passaporte alemão, não ter perdido o direito de voto por decisão judicial e nem menos ter passado por alguma vez por um tratamento num hospital psiquiátrico. E esse mandato de chanceler federal dura 4 anos e não tem um limite de reeleição.
Agora, a hierarquia do governo da Alemanha, onde o maior representante é o presidente federal, logo após está o presidente do Bundestag, seguido pelo procurador-geral da República, que preside o Bundesrat. O presidente do Tribunal Constitucional Federal também é um nome importante no governo. No entanto, como já foi dito, o cargo com maior de poder político no governo alemão é o chanceler. E, em resumo, pode-se dizer que os eleitores alemães confiam nos seus representantes estaduais. Por meio de eleições democráticas, os representantes do Parlamento Estadual, Bundesrat, e o Parlamento Federal, Bundestag, são escolhidos. A partir deles são indicados e eleitos o presidente federal e o chanceler. Também são escolhidos os nomes para a formação do judiciário, fechando assim a base do governo da Alemanha. Boa noite, eu vou falar sobre o país do Irã, né, as formas de Estado, forma de governo e os poderes que lá existem, e umas curiosidades relativas a este tema, né, que é pelo país aqui. Para entender melhor, a gente vai começar a falar sobre a forma de Estado, né, a forma de política que o Irã é baseado. O Irã ele tem a Constituição, que foi constituída em 1979, e fez de um país a República Islâmica, né? É um termo de Constituição e as relações políticas, econômicas, sociais, culturais que é vigente nesse país. Está de acordo com o Islã, né? Que é as leis regidas no Irã. Segundo os relatórios internacionais, né, histórico dos direitos humanos, o Irã ele tem um regime é, antidemocrático, né, que persegue e prende com frequência críticos do governo. Tudo que for contra o governo, né, eles acabam trancando ali. O seu líder supremo ele restringe severamente, digamos, né. Não tem meio termo. Criticou o governo, ele vai, né, ter uma severidade ali conforme as leis que existem no Irã, né? E daí em diante, ali, a partir da Constituição de 1979, o país se fez uma república teocrática islâmica, né? É que esse governo, as leis deles é baseados e inspirados em seus deuses, né? Pela religião, a teocracia ali. No caso é Maomé, o islamismo, onde ele tem vários poderes, né? Supervisionado por um corpo de clérigos. Então, no Irã, ele vai ter o líder supremo, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, o conselho dos guardiões, a assembleia de peritos, o conselho do discernimento, no qual eles são responsáveis por gerenciar toda a, a política do país ali, entendeu? Por ser um país muito, muito rigoroso, então são eles, né? São esses poderes responsáveis por governar e ditar as leis. Mas aí qual é o papel, né, digamos, de cada um desses líderes, né? Vamos lá para o líder supremo, né, que é o topo, né, que está lá na pirâmide ali. O líder supremo, ele guia, né, ele é o chefe de Estado do Irã, ele é eleito por uma assembleia dos peritos, né, o mandato dele é vitalício, interessante, né, que então o mandato dele nunca acaba. E, e seus conhecimentos da teologia islâmica, isso é, é fundamental para que ele, né, seja, né, então esse conhecimento faz com que ele tenha competência para ser líder, né. Esse líder, né, esse guia supremo, ele determina a direção geral da política iraniana. Ele é ouvido pelo Conselho do Discernimento, e atua como
árbitro entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Também é o comandante supremo das Forças Armadas, competindo ele a declarar guerra ou celebrar paz, né? Conforme vai ali os atritos no país. Um país assim que é autoritário, né, acaba que tem bastante guerra e as pessoas acabam se revoltando muito. Interessante assim que ele tem todo um poder, né, de paz ou de guerra. Daí, depois desse processo ali, tem o poder executivo. Mas qual é o papel do poder executivo lá no Irã, né? O poder dele é exercido pelo presidente, né? O mandato dele é de 4 anos, né? O cargo dele deve ser proveniente e aprovado pelo Conselho dos Guardiões. E ele tem o poder, né? Segundo a Constituição do Irã, o presidente, né, é a mais alta autoridade após o Guardião Supremo, né, responsável por cumprir a Constituição, nomear e supervisionar o Conselho dos Ministros, coordenando as decisões do governo e submete as políticas governamentais e ampliações do parlamento, assegurando, ele é assessorado por 8 vice-presidentes, 21 ministros, todos aprovados pelo legislativo. O presidente, ele não controla as forças armadas, somente o líder supremo lá, né? Ah, é uma- ah, e o poder executivo, né? Ele sempre costuma a consultar o guia supremo, né? Antes de submeter seus nomes e apreensões legislativas no voto de confiança. Mas uma reforma constitucional que aconteceu em 1989 aboliu o cargo do primeiro-ministro, né? E transferiu essas atribuições para o presidente. Então, essa figura ela é meramente ilustrativa no Estado do Irã. Já no poder legislativo, ele é exercido por um órgão unicameral. Mas o que é uma unicameralismo ou unicameralismo, né? É a prática da política que a legislatura de um país é formada por apenas uma câmara, né? No caso, uma casa. E o poder legislativo, ele é composto por 290 membros, eleitos por sufrágio universal, né, para um período de 4 anos, 5 assentos reservados para minorias religiosas, conhecidas pelo regime zoroastrianismo, judeus e cristãos, sendo 2 cadeiras reservadas para armênios e uma para assírios. O zoroastrismo, né, ele é uma religião e uma filosofia fundada na antiga Pérsia, né, pelo profeta Zaratustra, e que os gregos chamavam de Zoroastro, a fé de multifacetas, centradas em uma cosmologia, né, dualista do bem e do mal. Os judeus, né, como os membros do grupo étnico e religioso originados na tribo de Israel, hebreus e do Antigo Oriente. O grupo étnico e uma religião judaica da fé tradicional da nação judia e são fortemente interrelacionados, são pessoas convertidas ao judaísmo. E também tem os cristãos, indivíduos que aderem ao cristianismo, uma religião ah, monoteísta, hebraica, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Ainda no poder legislativo, os monges aprovam as leis, tratados internacionais e o orçamento. Ele também detém da prerrogativa de aprovar e demitir o governo, inclusive o presidente. E o poder legislativo, na prática, ele é supervisionado pelos Conselhos dos Guardiões da Constituição, que aprova as candidaturas a deputado e até mesmo as leis, né, votadas pelos monges, né. Para o poder judiciário, né,
é o guia supremo que nomeia o chefe do Poder Judiciário. Por sua vez, indica o presidente da Corte Suprema, o procurador-geral, a diversos tipos de juízes. Destes, julgam casos civis, criminais comuns e até cortes revolucionários, que apreciam crimes contra a segurança nacional, cujas decisões são inapeláveis. Por sua vez, vem o Conselho dos Guardiões, no qual ele fiscaliza todos, né, que é o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. O Conselho dos Guardiões, ele da Constituição, é um órgão que controla e é composto, né, por 12 juristas, sendo 6 clérigos especialistas em direitos religiosos, nomeado pelo Guia Supremo, e 6 juristas, nomeado pelo chefe do Poder Judiciário e aprovado pelo Poder Legislativo. O Conselho interpreta a Constituição, pronuncia-se sobre a constitucionalidade, né, tendo ele aprovar ou não aprovar, né, e todos eles se baseiam na ideologia, né. Então, esse é o poder do Conselho dos Guardiões. Já o Conselho, na verdade não é o Conselho, é a Assembleia dos Peritos, né? A função dele, da Assembleia dos Peritos, é eleger e, se necessário, destituir o Guia Supremo. Ele é composto por 86 clérigos, virtuosos e sábios, eleitos por sufrágio universal para o mandato de 8 anos. Apesar de suas prerrogativas constitucionais, né, o órgão não costuma desafiar as decisões do Guia Supremo, e a Assembleia dos Peritos foi originalmente formada para redigir a Constituição de 1979. E, por fim, o Conselho do Discernimento, né? O Conselho do Discernimento do Interesse Superior Supremo é um órgão arbitramente entre os manjes e o Conselho dos Guardiões. Assim, uma lei aprovada pelos manjes ou rejeitada pelo Conselho dos Guardiões, no exercício de sua função de controle constitucional, é submetida ao Conselho do Discernimento. Esse órgão ele foi criado em 1988, né, pelo Decreto de Comegni, que compõe-se por 22 membros, nomeados pelo Guia Supremo, incluídos os 6 religiosos do Conselho dos Guardiões, os chefes dos poderes legislativo, judiciário e executivo, o presidente, bem como o ministro cuja a pasta trata do assunto a ser discutido, e a mais de uma dúzia de outras personalidades. E quais são as formas de governo do Irã? O Irã ele tem a República Islâmica, né? A teocracia, o parlamentarismo, o Estado unitário e o presidencialismo, né? O Irã, essa é a forma de governo. A República Islâmica, né, é baseada em preceitos religiosos do islamismo, pois o Oriente Médio é conhecido por seus governantes autoritários. Já a teocracia ali é o governo ou estado onde as leis em vigor foram inspiradas pelos deuses, né? pelos, pelas divindades existentes na região ali no país ali que é o islamismo. E pelo parlamentarismo ali é, é representado pelo corpo legislativo iraniano, nos locais chamados manjas, né? É a palavra de origem árabe, que é para parlamento. Porque o Irã também tem o Estado unitário, né? O Estado unitário é pela ideologia, corresponde ao unitarismo, né? Qualquer unidade subgovernamental que pode ser criada ou extinta, né? E os seus poderes, e também pode ter seus poderes modificados pelo governo central ali, que é pelo líder supremo. Esse poder, né, esse poder unitário ali, ele pode ampliar, né, e
restringir as funções de tais governa- governantes ali, de uma forma de consentimento formal, né, dessas entidades. O sistema federativo, ao contrário da Assembleia desses Estados, se compõe pela federação e tem uma existência constitucional e de suas atribuições ela é determinada unilateralmente e modificada pelo governo central ali. E claro, ele também tem o poder do presidencialismo ali, que é o sistema de governo, que é composto por um chefe de governo, e também esse chefe lidera o poder executivo, né, que é separado pelo poder legislativo e do poder judiciário, no qual eu já expliquei lá em cima, né, quais são eles, né, e quais são suas funções referente é, o que cada um faz ali. Então, essas são as formas, né, governo que tem no Irã, ou a forma de, o Estado como ele é, os poderes, né, quais são os poderes que lá no Irã existem. Quais são as curiosidades ali do Irã, né, conforme o tema ali do país, né, curiosidade. Segundo os mochileiros, né, um site de mochileiros, e como o Irã, ele é um país religioso, né, eles levam muito a sério a questão do Alcorão, que diz sobre a hospitalidade, né, sobre tratar o próximo da melhor maneira possível. Isso é legal, né, é tratar as pessoas, apesar de ser um país, né, um país autoritário, ele tem essa hospitalidade de recepcionar as pessoas conforme o Alcorão. E caso isso acontecer, eles serão punidos, né, porque eles estão indo contra a lei desse país, né? Então eles têm que recepcionar as pessoas, tipo, ame o próximo como a ti mesmo. No Irã, eles têm dois tipos de moedas, né? Que é a nota de 100 mil real ou 1000 tomã, né? Então, essas moedas, em muitos lugares ainda usam o tomã, que é a moeda antiga persa, né? E o real, acho que é a moeda mais atual, né? Outra coisa bem interessante, né, é o direito das mulheres no Irã. A gente pensa que as mulheres iranianas ainda são submissas aos homens, né? Por elas usarem aquelas, aquelas burcas, né, lençóis na cabeça que cobrem a cabeça, né? Desde os 7 anos de idade, elas, elas não são submissas, né? Isso é só apenas uma vestimenta que elas devem, é obrigatório usar dentro das mesquitas ali, dentro das igrejas no Irã, islâmicas, né? Mas as mulheres, elas podem dirigir, votar, ser eleitas em cargos políticos, estudam normalmente, trabalham livremente, né? Não existe não existe a visão no Irã de que a esposa deva ficar em casa, porque as mulheres devem se casar cedo e muito pelo contrário, né? As iranianas que conhecemos são muito bem estudadas e têm seus apartamentos e moram sozinhas e não dependem de ninguém. Acho que isso é bem interessante, né? É uma visão que a gente tem aqui, quando a gente olha para o Irã, um país que é autoritário, a gente imagina que ele, nossa, o Irã ainda a mulher tem que ser submissa e essa visão ela é quebrada quando a gente começa a conhecer o material, começa a estudar sobre isso, a gente percebe que até mesmo o Brasil conquistou, está conquistando, né, o direito da mulher, o direito do salário, e também fora, essas mulheres também conquistam, né, seu espaço a cada dia mais. Isso é bacana, né? Em comparação com o Brasil, é isso que a gente tem. Outra coisa bacana que aqui no Brasil tem é a lei seca, né? Lá no Irã, já é proibido o uso do álcool, apenas do suco mesmo,
por ser um país, né, que rege pelas leis islâmicas e para os muçulmanos estritamente o álcool ele é vetado, né? Então, para quem gosta de álcool, acho que o Irã é um país que não é para ir visitar para conhecer consumos de bebida alcoólica, né? Apenas de culinária. E eu acho que é bacana porque ó, se tiver acidentes, acidentes são algo que aconteça esporadicamente bem pouco e não é por motivo do consumo do álcool. Outra curiosidade interessante do Irã, né, é a taxa de criminalidade nesse país. É, por ser um país ditador, é, ele tem uma taxa de criminalidade muito baixa. E o povo iraniano, né, decididamente, ele é da paz, né? Outra coisa bem top, assim, que eu achei é a taxa de analfabetismo entre as pessoas de 10 a 49 anos, né? Ela é mínima. Apenas 7% das pessoas, né, acredito, não tenha uma educação ali, né? A população é extremamente culta, com 81 milhões de habitantes, né? Isso não está, segundo o site aqui da Flávia Pires, né, que é Explora. Então, provavelmente esse censo aqui já deva estar atualizado em questão de quantidade de pessoas, né? O estado do Irã, né, os iranianos, eles oferecem uma educação e a saúde gratuito. Aqui no Brasil também tem, então eu não tenho o que questionar. E meninos e meninas ali, eles estudam em escolas separadas, né, até a universidade. Então, eles têm uma educação de qualidade ali, então faz com que as pessoas não tenham, não sejam analfabetas, né? Por fim, esse aí foi a minha pesquisa referente ao país do Irã, né? E suas curiosidades e os poderes ali governamentais, Estado, né? Eu achei muito top e eu acredito que possa valer a pena conhecer mais a fundo esse país. Agora eu fiquei bem curioso em conhecer mais. Talvez um dia eu possa conhecer, né, explorar a parte gastronômica desse país, e é uma das coisas que eu mais gosto. E, e esse foi o trabalho. Obrigado aí. Espero que o professor goste e os alunos também. Oi, galera. Então, eu vou falar sobre como funcionam as instituições e o ordenamento jurídico na Argentina. Bom, o governo da Argentina. O governo da Argentina ele é constitucionalmente a forma de uma democracia representativa, republicana e federal. Devido ao caráter federal do país, né, ele tem duas estruturas de governo, o governo nacional e os governos provinciais. Na cidade de Buenos Aires, ela é dirigida por um sistema de autonomia, enquanto as províncias e os municípios têm subdivisões administrativas. O governo da Argentina surgiu na Revolução de Maio, quando foi criada a primeira Câmara Governamental da Argentina. Depois, com a implementação da Constituição de 1998, foram criados os três poderes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. A Constituição Argentina de 1853 foi a primeira Constituição que administrou a atual República Argentina. E depois de diversas mudanças, a Constituição de 1853 ela se tornou a base do ordenamento jurídico argentino.
que foi inspirado nos princípios do liberalismo clássico, que estão presentes na jurisprudência e a doutrina política do federalismo estadunidense, e que estabeleceu um sistema republicano de divisão de poderes lá na Argentina. Bom, um resumo sobre a Constituição da Argentina, que ela estabelece as declarações, os direitos e as garantias e a conformação dos poderes legislativo, o poder executivo e o judicial, como, por exemplo, as suas atribuições, os prazos e as formas estipuladas para a renovação de deputados, de senadores e de todos os membros do Poder Executivo. E, além disso, também estabelece processo de formação e sanção de leis jurídicas e as funções de toda a Auditoria Geral da Nação e de Defensoria Pública na Argentina. Bom, agora é a comparação da Constituição argentina para a brasileira. É que o movimento principal da política no Brasil, no século XX, deu-se entre elites no âmbito regional. E o poder político oscilou entre o governo federal e os estados, entre elites centralizadoras e as descentralizadoras do poder, no qual conhecemos como o eixo federativo. Já na Argentina, o movimento principal da política é associado ao eixo social entre elites e setores sociais populares, como experiências de ampliação ao sistema político, com a incorporação de setores sociais que eram excluídos, e acabaram dando lugar a diversas contestações antidemocráticas, o que não se aplica aqui no Brasil, completamente diferente do Brasil. Então é isso, gente. Oi, meu nome é Yara, eu sou discente de gestão hospitalar da turma de aspectos básicos de direito da 4ª fase. Hoje eu vou apresentar um pouco sobre o Estado de Israel. Israel é uma democracia representativa com um sistema parlamentar, representação proporcional e o voto ele é livre para maiores de 18 anos, independente de sexo, cor, etnia e alfabetização. A forma de governo é uma república que possui um presidente que seleciona o primeiro-ministro e os parlamentares são determinados por uma coligação. Quanto aos poderes, o executivo é exercido pelo primeiro-ministro, eleito pelo parlamento e escolhido entre o partido ou a colisão que obtenha a maioria das cadeiras no Congresso. O legislativo é exercido pela Assembleia, um parlamento que possui apenas uma Câmara Legislativa e eleito de forma direta. A Assembleia ela é uma autoridade responsável pela abertura do processo eleitoral do governo. O Judiciário o organismo superior é a Suprema Corte de Israel. Israel não possui uma Constituição federativa, e sim normas constitucionais dispersas em 14 leis básicas. E uma curiosidade é que Israel era um território britânico em 1947, sendo que no ano seguinte se declarou um país independente do poderio britânico, e a partir disso teve o apoio de diversos países do Oriente Médio. Com o decorrer do tempo, o Estado de Israel englobou territórios como a Cisjordânia, Península do Sinai, Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental e Colinas de Golã, o que gerou um desconforto entre os outros países vizinhos, ocasionando várias guerras. E, enfim, hoje Israel assinou tratados de paz com o Egito e com a Jordânia, porém os esforços para solucionar o conflito entre Israel e Palestina até agora não resultaram em paz. E é isso. Boa tarde a todos. Estarei fazendo neste momento o trabalho de aspectos básicos de direito do curso de GH. Meu nome é Jonathan Matheus e estarei começando agora. Para não enrolar muito, o meu país é o Chile, tendo em vista que a língua é o espanhol, com a capital em Santiago.
Sobre a forma constitucional do Chile, seria a forma república, com o chefe de Estado executivo. Já a base de legitimidade seria a presidência, independente da legislatura. Bom, sobre o poder judiciário do Chile, ele é independente, inclui um tribunal de recurso, um sistema de tribunais militares, um tribunal constitucional e Supremo Tribunal do Chile. Uma pequena curiosidade sobre o Chile é que atualmente o Chile é um dos mais estáveis e prósperos países da América do Sul. Dentro do contexto maior da América Latina, é um dos melhores em termos de desenvolvimento humano, competitividade, qualidade de vida, estabilidade política, globalização, liberdade econômica e percepção da corrupção, além de índices comparativos baixos de pobreza. Bom, esse é sobre o meu país e é isso. A história da África do Sul é marcada pelo regime de segregação racial chamado Apartheid, que separava a sociedade sul-africana em brancos e negros. O regime de separação foi superado na década de 1990 com a eleição de Nelson Mandela, o primeiro presidente negro eleito pela população local. A segregação racial na África do Sul durou aproximadamente 40 anos e gerou uma grande desigualdade social. A África do Sul é um estado federal formado por um governo central e 9 províncias, que seriam os estados aqui no Brasil. O governo sul-africano funciona segundo um sistema de república parlamentarista. O governo da África do Sul é formado por um sistema de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, sendo que o presidente do país, chefe do poder executivo, é eleito de maneira indireta por um sistema que depende do legislativo. Os representantes políticos do legislativo são escolhidos pela população por meio da votação em partidos. Então, diferente do que acontece aqui no Brasil, onde a gente vota em um candidato, na África do Sul as pessoas votam em um partido. Então, de acordo com a porcentagem de votos, os parlamentares se distribuem entre os 400 assentos do parlamento e o partido que conseguir o maior número de votos também ganha o direito de escolher o presidente. A Constituição também determina que o presidente eleito só pode ocupar o cargo por 5 anos, tendo direito a outra candidatura consecutiva. Ou seja, um candidato só pode ser presidente da África do Sul por 2 mandatos. O poder executivo é exercido pelo presidente, eleito pela Assembleia Nacional, o vice-presidente e um gabinete de ministros. O parlamento é integrado por 400 deputados e o Senado por 90 membros. Os poderes do presidente são regulamentados pela Constituição e desde a reforma constitucional da era pós-apartheid, a nação elegeu 5 presidentes, sendo eles todos negros. E desde a primeira eleição, o mesmo partido político, que é o Congresso Nacional Africano, é o ANC, ele se mantém no poder no país. Bom, um fato curioso sobre a África do Sul é que existe uma capital para cada um dos poderes, né? Pretória é a capital do executivo, é a capital administrativa, é a casa do ramo executivo do governo sul-africano, incluindo o presidente do gabinete. A cidade do Cabo é a capital legislativa da África do Sul, é a sede do Parlamento Legislativo do país, incluindo a Assembleia Nacional Legislativa e o Conselho Nacional das Províncias. Bloemfontein é a capital judicial, é a sede da Suprema Corte, que é a segunda mais alta corte da África do Sul. Bloemfontein também é o local de nascimento de Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, o que eu achei assim muito relevante mencionar nesse trabalho. Mas voltando às 3 capitais da África do Sul, eu me questionei muito por que a África do Sul tem 3 capitais. Bom, e a resposta para essa pergunta é que em 1910, quando foi formada a União da África do Sul, um acordo foi feito com o objetivo de descentralizar e dificultar a tomada de poder pelos negros que viviam segregados. Então, esse foi
foi o motivo pelo qual foi criado várias capitais, porque eles queriam dificultar a tomada de poder pelos negros, que eram a maioria, né? Então, eles tinham tanto medo de os negros possuírem o poder, de que foi tanto que eles criaram 3 capitais, uma bem longe da outra. Uma é ao norte, outra ao sul e uma bem no centro da África do Sul. Tudo isso com a intenção de que as pessoas negras que viviam segregadas, elas não conseguissem tomar posse da África do Sul. Então, essas são as informações que eu encontrei sobre o governo, o Estado e os poderes da África do Sul. É bem importante ressaltar que a Constituição da África do Sul é uma Constituição muito recente, né? Por tudo que eles viveram, todo esse período de apartheid, foi algo extremamente doloroso que aconteceu na África do Sul, onde podemos ver que as sequelas, elas permanecem até hoje, né? Então, apesar dos 27 anos, acredito, 27 anos de democracia, né, desde que Nelson Mandela foi eleito presidente, esse tempo é muito curto para que as mudanças, né, as cicatrizes sociais de mais de 50 anos de opressão e segregação, elas tenham sido curadas. É um tempo muito curto para compensar toda a desigualdade que existiu. Então, foi um regime muito opressor, muito... na verdade, é bem doloroso de ser estudado. Eu posso resumir o apartheid como a legalização do racismo, porque basicamente foi isso. O racismo foi legalizado, então as pessoas eram divididas por raça. Se a gente estuda um pouquinho mais sobre o apartheid, a gente pode ver diversas situações que eles eram obrigados a passar, não podiam estar nos mesmos lugares, não podiam frequentar as mesmas escolas, não podiam usar os mesmos banheiros, tirando a parte de toda a violência que eles sofriam. Então, não foi simplesmente com a revogação dessas leis racistas que o resultado de todos esses anos de um racismo legalizado ia ser extinguido, né? Então, até hoje em dia a gente pode ver as várias dificuldades sociais enfrentadas no país. Então, apesar dos avanços econômicos e sociais dos últimos anos, assim também como a maior inserção da população negra na sociedade sul-africana, o país ele ainda apresenta altos índices de pobreza e desigualdade, que, como eu disse, é muito difícil, né, você em pouco tempo de democracia conseguir reverter mais de 50 anos de opressão e segregação. Então, o resultado de anos de um racismo legalizado, ele reflete hoje em várias dificuldades sociais enfrentadas pelo país. E seria isso. Olá, boa tarde, eu me chamo Júlia Maria, eu vim aqui falar um pouquinho sobre o país Iêmen. O Iêmen, ele é um país do Oriente Médio. O seu atual território é consequência da unificação que aconteceu em 1990 da República Árabe do Iêmen com a República Democrática do Iêmen. No momento, eles têm uma forma de governo de república de forma mista de governo. A divisão administrativa desse país é de 19 governadorias, o seu idioma oficial é o árabe, e a religião predominante do país é o islamismo, com 99% das pessoas tendo essa religião. Esse país é um estado unitário. Esse é um país que está passando por uma guerra desde 2014 por questões políticas.
A guerra civil no Iêmen envolve disputa entre o Irã e a Arábia Saudita. Até hoje, 2021, eles ainda estão nessa disputa. Uma das questões do porquê eles estarem em guerra é realmente porque eles estão passando por um período de muita escassez e a guerra está piorando ainda mais, né, junto com a pandemia que a gente está vivendo no momento. Piorou muito essa questão econômica do país. E em fevereiro, a própria, junto, né, com alguns países, a ONU pediu que eles tivessem um cessar-fogo, mas isso não foi atendido pelos rebeldes do país que estão, né, nessa guerra. A ONU estima que cerca de 16 milhões de iemenitas, mais da metade da população, são vítimas de escassez de alimentos por causa dessa guerra que está acontecendo. Então, eles estão passando por uma situação muito difícil. Tudo isso por questões políticas e de localização geográfica, de territoriais. Eles estão passando por essa guerra civil no momento. Os rebeldes, apoiados pelo Irã, expulsaram o governo que tinha lá em 2014, quando essa guerra começou, expulsaram o governo internacionalmente reconhecido da capital do país. Então, a partir disso, que eles expulsaram o governo que eles tinham no momento, eles estão vivendo essa guerra. A principal renda do país é de agricultura e petróleo. No momento, mais ou menos 25% da população deles está desempregada, o que é bem ruim, né? Já a guerra ainda piora um pouco disso no desenvolvimento, e a ONU até pediu, né, esse cessar-fogo para tentar reverter essa situação que o país está passando, para não continuar a piorar a situação. Só que essa tentativa de cessar fogo foi frustrada, porque os rebeldes não quiseram aceitar. Eles inclusive intensificaram uma campanha de ataques de drones, mísseis aos campos de petróleo saudistas, né, que é onde eles conseguem boa parte do dinheiro para o país ali. E isso está debilitando demais o país e a sua população. Infelizmente, esse é o cenário atual. Essas são notícias desse mês ainda, e eles estão passando por tudo isso, essa guerra, além, né, dos outros problemas que a nação também enfrenta, como todas as outras nações do mundo, questão de pandemia, de desemprego. E esse é um pouquinho desse país. Peru. O Peru é um país que faz parte da América Latina e faz fronteira ao sul com o Chile, ao leste com a Bolívia e Brasil e ao norte faz fronteira com a Colômbia e Equador. O Peru tem como capital a cidade de Lima e é o terceiro maior país da América do Sul. Possui mais de 33 milhões de habitantes, segundo um censo de 2019, e sendo o quinto país mais populoso da América do Sul. É uma república presidencialista democrática. O atual presidente é Manuel Merino, desde novembro de 2020. A língua oficial do Peru é o castelhano, ou espanhol, e a moeda é o Nuevo Sol. O Peru é regido por 3 poderes. O poder executivo. O presidente da república é o mais alto cargo executivo e o mais importante a ser eleito. O presidente é eleito para um mandato de 5 anos, não podendo ser reeleito logo em seguida. De acordo com a Constituição, todos os cidadãos acima de 18 anos são obrigados a votar no Peru. O sistema político inclui ainda 2 vice-presidentes que exercem o mesmo mandato simultaneamente, sendo eleitos na chapa do presidente, mas que não exercem função prevista na Constituição, salvo os casos em que o presidente não possa exercer o mandato. A Constituição determina que o presidente aponte um presidente do Conselho de Ministros, que deve assessorá-lo nas ações de governo. O Poder Legislativo. A legislatura do Peru é o Congresso da República, um congresso
unicameral composto por 130 congressistas. Os membros do Congresso são eleitos para um mandato de 5 anos, através da representação proporcional. O Congresso tem a função de propor e rever leis, ratificar tratados, autorizar empréstimos do governo, aprovar o orçamento do governo, e o presidente do Congresso tem a função ou o poder de vetar as leis votadas pelo Congresso, e o Congresso pode interferir na nomeação de cargos. O Poder Judiciário é o órgão máximo do Judiciário, a Suprema Corte, sediada em Lima, na capital, e é formada por 16 membros. O Consejo Nacional del Judiciário é o órgão incumbido de indicar os membros da Suprema Corte. O Tribunal Constitucional interpreta a Constituição. Bem, o Peru é dividido em 25 regiões e pela província de Lima, que é a capital. Cada região tem um governo próprio e eleito, composto por um presidente e um conselho, que um mandato de 4 anos. Esses governos planejam o desenvolvimento regional, executam projetos de investimento público, promovem atividades econômicas e realizam a gestão das propriedades públicas. A província de Lima é administrada por um conselho da cidade. O objetivo é devolver o poder aos governos regionais e municipais, entre outros, para melhorar a participação política popular. Recentemente, o país passou por conflitos, quando, nas eleições de 1990, Alberto Fujimori foi eleito presidente do Peru. Entretanto, ele sofria com forte oposição no Congresso e, em 1992, Fujimori iniciou uma crise constitucional. Isso se deu pois ele utilizou o apoio das Forças Armadas, dissolveu o Congresso e restringiu a liberdade de imprensa. Além disso, redigiu uma nova Constituição que foi promulgada por ele em 1993. Fujimori permaneceu no poder até 2000, quando renunciou seu cargo após fortes acusações de autoritarismo, corrupção, violação dos direitos humanos e fazer o país passar por uma longa recessão econômica. Então, nós vemos aí algumas semelhanças do regime político do Peru com o regime político brasileiro, que é a questão da eleição, né, de ter um presidente, uma pessoa como mais alto cargo executivo, sendo o presidente da nação, o Congresso também, que nós temos, e os 3 poderes, né, que no Brasil também são exercidos, né, de forma parecida, né, tem algumas peculiaridades. E é um país grande, né? É bem populoso e com uma história cultural também bem interessante, né? Tem uma cultura rica também em vários aspectos. Olá, boa tarde. Sou Marcos Uchoa e eu vou falar um pouco sobre a política, como é que funciona o governo, os poderes da República da Turquia. Então, até 1945, a República da Turquia ela foi um regime unipartidário. A transição para uma democracia pluripartidária foi muito tumultuosa. E em 1960, 71, 80 e 97 ocorreram vários golpes de Estado que interromperam a democracia e originaram governos muito repressivos. Em 15 de julho de 2016, as facções das Forças Armadas levaram a cabo uma tentativa de golpe de Estado para derrubar o governo e o presidente atual, né, o Recep Erdogan. Nos dias em que seguiram foram demitidos vários militares, teve né, esse golpe, né, em que eles tomaram as partes de Ankara e Istambul e 2 pontes sobre o Bósforo, elas foram fechadas e o golpe fracassou e milhares de militares foram presos, entre eles um general Bekir Erkan Van, que ele é comandante da base aérea,
que é usada pelos Estados Unidos para lançar ataques aéreos contra o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. E em 1923 e 2018, a Turquia ela foi uma democracia representativa parlamentar, em que o sistema presidencialista foi adotado através de um referendo em 2017. E o novo regime político entrou em vigor com a eleição presidencial em 2018 e deu ao presidente o controle completo do executivo, incluindo o poder de emitir decretos, nomear seus próprios gabinetes, elaborar o orçamento, dissolver o parlamento, convocando eleições antecipadas e aparelhar a burocracias e os tribunais com nomeações políticas. O gabinete do primeiro-ministro foi abolido e os seus poderes, juntamente com os do gabinete, foram transferidos para o presidente, que é o chefe de Estado e é eleito para um mandato de 5 anos por eleições diretas. O Recep Erdogan, ele é o primeiro presidente eleito pelo voto direto. A Constituição da Turquia, ela rege o quadro legal do país, né? Estabelece os princípios principais do governo e estabelece também a Turquia como um Estado centralizado unitário. Então, como é que funcionam os poderes, né? O poder executivo é exercido pelo presidente, enquanto o poder legislativo é investido no parlamento unicameral, que é a Grande Assembleia Nacional da Turquia. O judiciário ele é nominalmente independente do executivo e do legislativo. Mas as mudanças constitucionais que entraram em vigor com o referendo em 2007, 2010 e 2017 deram maiores poderes ao presidente e ao partido no poder para nomear ou destituir juízes e promotores. O Tribunal Constitucional ele é encarregado de decidir sobre a conformidade das leis e decretos com a Constituição. O Conselho de Estado é o tribunal de últimos recursos para casos administrativos. E o Tribunal Superior de Apelações para todos os demais. O sufrágio universal para ambos os sexos tem sido aplicado em toda a Turquia desde 1933. Antes da maioria dos países, e todo cidadão turco que completar 18 anos de idade, ele tem direito de votar. E há 600 membros no parlamento que são eleitos para um mandato de 4 anos por um sistema de representação proporcional de listas partidárias de 85 distritos eleitorais. É parecido com o Brasil, né? O Tribunal Constitucional pode privar o financiamento público de partidos políticos que ele considerar antisseculares ou separatistas, ou banir até, né, sua existência completamente. O limiar eleitoral é de 10% dos votos. E desde a década de 1980, as questões como desigualdade de renda e distinção de classes, eles deram origem ao populismo islâmico, um movimento que sustenta um papel maior na religião, nas políticas governamentais e, em teoria, apoia a obrigação de autoridade, solidariedade comunitária e justiça social, embora o que isto implica na prática seja frequentemente contestado, né? E a Turquia, ela, sob o governo de Erdogan e de AKP, ela tem sido descrita como cada vez mais autoritária. Antes do referendo constitucional em 2017, o Conselho da Europa já via a Turquia à deriva em direção a uma autocracia, alertando para uma dramática regressão de sua ordem democrática. Muitos elementos do pacote de reforma constitucional que foi aprovado com o referendo de 2017 aumentaram as preocupações da União Europeia e em relação à democracia e à separação dos poderes no país, né? Em 2017, o índice de democracia deu 4,88%, em uma escala de 0,10, classificando como a Turquia como um regime híbrido. E em 2018, a Freedom House classificou a Turquia em 32º em uma escala de 0 a 100 como não livre.
presidente ele é o chefe de Estado, chefe do governo, chefe da Turquia total, né? Assim, cujas as principais funções dele é representar o seu país e a unidade da nação turca e garantir o cumprimento da Constituição da Turquia e o funcionamento organizado e harmônico dos órgãos do Estado. Os artigos 101 e 106 da Constituição determinam todos os requisitos, deveres e responsabilidades do cargo do presidente. O cargo ele foi criado após a proclamação da República na Turquia, em 29 de outubro de 1923. E o presidente do país também é conhecido como o presidente do povo. Olá, eu sou a Maria Eduarda e eu vou falar hoje sobre a Suíça, né? Então, como é o governo na Suíça? A política na Suíça, ela tem coisas bem parecidas com o Brasil, mas também tem coisas que são bem diferentes. A forma de Estado na Suíça é um Estado federal, a forma de governo é uma república, os poderes são poderes legislativo, executivo e judiciários iguais ao Brasil, né? O poder legislativo na Suíça, eles são os deputados, né? Eles ficam no parlamento, na capital em Berna. Lá existem 200 deputados federais e 46 deputados estaduais. O poder executivo na Suíça ele é bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Aqui nós temos o presidente e o vice-presidente. Lá na Suíça, eles são 7 ministros que governam o país. Ou seja, cada um ele é responsável por uma área, né, dentro do governo. E cada ano, um desses ministros ele é o presidente que governa o país. E ele é quem comanda esses outros ministros, né? O poder judiciário lá, eles são regidos por 38 ministros que fazem parte desse conselho. Uma curiosidade sobre a Suíça, que eu achei bem interessante de falar, lá eles possuem 2 modalidades que a gente não tem conhecimento aqui no Brasil, não tem nenhum contato, são bem diferentes, que são as iniciativas e os referendos. O que é isso? Quando a população ela quer mudar uma lei ou fazer uma nova lei, eles se reúnem e com a assinatura de novas pessoas ou da população, né, não de novas pessoas, da população, eles conseguem fazer uma nova votação ou para conseguir uma nova lei ou para tirar ou mudar alguma lei. Tá? Então, se eles conseguirem um número de assinaturas suficientes, qualquer pessoa que seja maior de 18 anos pode votar. Então, atingido o número de assinaturas, eles podem fazer uma nova lei ou mudar. Então, a Suíça ela tem uma democracia direta, né? Então, uma outra curiosidade bem interessante é que o voto na Suíça ele não é obrigatório. Ele é livre em questão das leis, né? Então, assim, um vota para uma coisa, outro vota para outra. Então, nem todo mundo vota para a mesma coisa. Então, essa foi a minha apresentação referente a como funciona a forma de governo na Suíça. Espero que eu possa ter contribuído com o conhecimento. Obrigada. A minha pesquisa é sobre a Inglaterra e o Reino Unido. Então, o sistema de governo é uma monarquia constitucional e democracia parlamentar. Ele tem o poder legislativo investido no governo eleito, poder executivo baseado num conselho de ministros e liderado pelo primeiro-ministro que detém o poder. Embora ele leve ali como se fosse uma monarquia, a atual situação decisiva fica através do parlamento que é eleito. E governado a partir da capital de Londres, e a atual chefe de Estado é a Rainha Elizabeth. Desde 1953 e for a long time, creio eu. O Reino Unido ele é composto pela Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. Como ele é um Estado soberano, ele determina as leis e a padronização de tudo, porém não interfere nas leis regionais. Ou seja, cada um controla
o que é seu e o Reino Unido meio que comanda tudo. A legislatura ela é centralizada na Inglaterra, mas é descentralizada na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte. O Parlamento Britânico ele é formado por duas casas legislativas. A principal, que é a Casa dos Comuns, onde mais de 600 parlamentares são eleitos pelo voto direto e eles elegem o primeiro-ministro por meio de bloco político, quer dizer, aquele partido que obtém a maioria dos assentos da casa, dali é eleito o primeiro-ministro. E a segunda é a Câmara dos Lordes, que tem o papel de revisora dos projetos da Casa dos Comuns. Então, a Casa dos Comuns cria os projetos e passa para a Câmara dos Lordes. Essa vai fazer a revisão dos projetos para ver se eles vão ser aprovados ou não. E esses são eleitos por hereditariedade ou por nomeação da rainha. A rainha, embora não tenha um poder na prática de decisão em relação às leis e ao comando do Estado, ela tem, porém, o poder de dissolver esse parlamento caso considere que o país esteja mal governado, o que até no momento não aconteceu nenhuma vez. As eleições são a cada 5 anos e o sistema deles, na sua grande maioria, é bipartidário. E são 2 partidos grandes, né? E uma curiosidade, qualquer um pode se candidatar como independente, não precisa ser filiado a nenhum partido. Dificilmente isso acontece, né? A maioria tem as suas filiações, mas qualquer um pode ser candidato ao parlamento durante as eleições. É isso. El Salvador é um dos países que compõem a América Latina. Esse país viveu por longos períodos de guerra civil e ditadura militar. Em 1992, através do Tratado de Paz, adquiriu a democracia como regime, no qual hoje ele é regido pelos 3 poderes, que é o executivo, o legislativo e judiciário. Seu atual presidente, eleito em 2019, é Nayib Bukele, sendo o presidente mais jovem da América Latina a ser eleito. Ele justamente traz uma proposta de romper com o bipartidarismo através de uma nova política. Em El Salvador, existia 2 partidos que compunham a política do país, que seria o Arena, de direita, e o Frente Fambundo Martín de Libertación Nacional, que seria de esquerda. Então, o partido do atual presidente é o Novas Ideias, no qual ele fala dessa proposta de não ser nem de direita, nem de esquerda. No entanto, com as medidas de governo adotadas pelo Bukele, se for colocado dentro das coordenadas políticas, ele configura como extrema-direita flertando com o autoritarismo. Apesar de se manter no poder através do populismo, com índices bem altos de aprovação popular, o presidente tem infringido direitos humanos e já foi notificado mais de 700 vezes internacionalmente. Quando eleito, ele justamente trouxe esse discurso de segurança pública, dando carta branca para o exército tomar as ruas e atirar para matar. Apesar de trazer a falsa sensação de segurança, esse tipo de medida de longe é mais eficaz e principalmente por infringir direitos humanos básicos de todo cidadão. Em contexto pandêmico, o país tem baixas taxas de contaminação pelas medidas restritivas adotadas, mas é importante lembrar que saúde também dialoga com segurança pública e não pode infringir como Estado anti-direitos básicos. Dentre sua forma de governar, a utilização de mídias sociais é bem comum, o presidente notificar decisões pelo Twitter e até mesmo demitir ministros. Como a história de El Salvador sempre teve muita violência e até mesmo esvaziamento da própria história do país, tal fato pode ajudar a entender por que a popularidade do presidente se mantém tão alto, mesmo sendo antidemocrática. Suas atitudes.